pessoal do terceiro período, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo de recuperação, tá? Pessoal, acompanhe aí direitinho que vocês não vão ter dúvida nenhuma para poder responder as questões da apostila, tá bom? A gente fez um apanhado geral dos conteúdos que nós trabalhamos de agosto até novembro, tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho da fotossíntese, né? Fotossíntese é aquele processo extremamente importante para a manutenção da vida na Terra. Por que que ela é importante para manter a vida na Terra? É um processo basicamente bem simples, né, que as plantas realizam. Elas precisam de muito pouco para esse processo aconteça. Então, elas utilizam água, dióxido de carbono, que é CO2, e luz. E no processo, a planta libera algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio e esse oxigênio ele é fundamental para a respiração dos seres vivos. Então, a planta produz esse oxigênio aqui e todos os outros organismos vivos utilizam esse oxigênio. Então, tá aí uma das importâncias da fotossíntese, tá? Então, ela retira o gás carbônico liberado na nossa respiração ou na queima de combustíveis, como a gasolina. E, no final, ela libera o oxigênio para a atmosfera. Então, o oxigênio é um gás sem o qual nós não sobrevivemos. O que mais? Durante a fotossíntese, é produzido açúcar, é produzido glicose. A planta utiliza esse açúcar para ela realizar tudo que ela precisa. O que ela não utiliza, ela armazena nos alimentos. Então, ela armazena isso para uso futuro. Ela vai armazenar em caules, como a mandioca, em caules, como a batata, em raízes, como a mandioca, em grãos, como o arroz, como o trigo, que é o quê? É o nosso alimento, né? Então, tudo que a gente utiliza na alimentação, ele veio da fotossíntese, de forma direta, quando nós comemos vegetais, ou de forma indireta, quando nós comemos algum animal, comemos um bife. O boi foi lá e comeu capim, capim fez fotossíntese. Então, tudo isso depende desse processo de fotossíntese. Por isso que a fotossíntese é tão importante para a manutenção da vida no nosso planeta, tá? Os animais obtêm o seu alimento comendo plantas ou outros animais. As plantas não comem, mas produzem o seu próprio alimento, açúcar, através da fotossíntese. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação estará sempre nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes, tá? Então, primeira questão lá da apostila. Vamos falar agora de uma doença que nós trabalhamos lá, que foi a filariose ou elefantíase, tá? A filariose, ela é transmitida ao homem através da picada de um inseto, tá? Do inseto chamado Culex. Essa doença não é muito comum na nossa região, tá? Ela é bem comum na região norte aí do Brasil, tá? Então, as filárias, né, que são os vermes que estão no mosquito. O mosquito, ao picar o homem, essas filárias aqui, ó, o verme, vai então para corrente sanguínea e para os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são os vasos que correm paralelo aos vasos sanguíneos. E aí, essas microfilárias, elas entopem esses vasos linfáticos e vão provocar o edema, o inchaço característico da elefantíase. Por isso, o nome popular da doença, porque a perna, né, fica com aspecto de elefante, né? Então, as filárias, elas têm preferência em se localizar na região abdominal e pélvica, e por fenômenos obstrutivos, tá? Então, são mais evidentes em membros inferiores e nos órgãos genitais. Tá? As filárias entopem os vasos linfáticos, tá bom? Vamos falar agora dos anelídeos, que são animais que têm o corpo dividido em anéis. Esses animais, os anelídeos, eles estão divididos em 3 classes. Primeira classe, poliquetos, que são quem? As nereidas. Esse animal aqui, ó, que a gente nunca viu, por quê? Porque são animais marinhos. Então, são predominantemente marinhos, então essas são as características dele. São
predadores, tá? Se alimentam de outros animais. Na cabeça tem olhos primitivos e grande parte desses anelídeos é de sexo separados. E são animais com cerdas, tá vendo? Ó, essas cerdinhas aqui, ó. Muitas cerdas, por isso o nome poliquetos. Depois nós temos os hirudíneos, cujo principal representante são as sanguessugas. Alimentam-se de sangues ou fluidos corporais de vários animais. Vivem em ambiente de água doce. Certas espécies de sanguessuga podem ingerir espécies inteiras de animais. Essas sanguessugas, ou os hirudíneos, são hermafroditas, ou seja, animais que têm tanto sexo masculino quanto sexo feminino. A fecundação deles é cruzada e o desenvolvimento é indireto. Estão vendo aqui na figurinha? Eles apresentam ventosas, tá? Na região anterior e na região posterior do corpo. Essa ventosa é para grudar na pele do animal, da onde eles vão retirar o sangue. São animais que não apresentam cerdas. Os oligoquetos, cujo principal representante é a minhoca. De que a minhoca se alimenta? De pequenos animais, de fungos e de bactérias. Eles facilitam o processo de decomposição da matéria orgânica que está ali no solo. São importantes no processo de fertilização do solo, tá? Os oligoquetos são hermafroditas, então tem tanto o sexo masculino quanto feminino, podendo se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. A fecundação é cruzada, ou seja, um animal fecunda o outro. Como ele é hermafrodita, ele não é capaz de se autofecundar, tá? E o desenvolvimento é direto, ou seja, não passa por estágio de larva. Outra coisa importante, oligos, poucas cerdas, é a característica dessa classe aqui dos anelídeos. Vamos falar agora um pouquinho dos artrópodes. Principais classes dentro dos artrópodes. Nós temos a classe insecta, ou simplesmente insetos. Eles podem possuir asas. Alguns insetos não têm asa, é a minoria. Tem o aparelho bucal bem variado, né, com adaptações para lamber, como é o caso das borboletas, para picar, como é o caso de alguns mosquitos, tá? O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. O número de patas, 3 pares de patas e 1 par de antenas. Esses são os insetos, tá? Joaninha, louva-a-Deus, borboletas. Nós temos a classe aracnida, ou simplesmente aracnídeos, né? Escorpiões, aranhas, carrapatos, ácaros. São terrestres, eles apresentam pé de palpo, que é uma estrutura aqui, ó, na frente, que serve como órgão sensorial. Tem as quelíceras, que é para o quê? Captura das presas. Ó, aqui a quelícera do escorpião, né? Aqui é a da aranha, tá? Do carrapato não tá dando para ver aqui na imagem. Então, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen e apresenta 4 pares de patas, não tem antenas. Próxima classe, crustácea, ou simplesmente crustáceos, lagostas, siris, camarões, tem uma grande importância comercial esse grupo aqui. Podem ser aquáticos ou terrestres. O exoesqueleto deles é impregnado com sais de cálcio, por isso que é muito mais duro. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, apresenta 5 pares de patas e 2 pares de antenas. Nós temos ainda a classe diplópoda, que são animais herbívoros que se alimentam de mato, de folhas. Enrolam-se sobre a ameaça, é o famoso piolho de cobra, todo mundo já viu em casa, né? O corpo é dividido em cabeça e abdômen, tem 2 pares de patas por segmento e apresenta 1 par de antenas curtas. Aqui, ó, no desenho aqui dá para ver uma, a outra tá aqui, ó, do lado de cá, tá meio escondidinho. E nós temos ainda a classe quilópoda. Quilópoda significa 1000 patas. Esses animais são carnívoros e predadores. É a lacraia, tá? Vai lacraia. Quem lembra dessa música? Divisão do corpo, cabeça e abdômen. 1 par de patas por segmento e 1 par de antenas longas. Então, essas foram a classe dos artrópodes, tá?
Vamos falar agora dos peixes. Os peixes são divididos em dois grandes grupos, peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Existem diferenças entre essas duas classes, vamos falar dessas diferenças. Primeiro, as escamas dos peixes cartilaginosos é denteada. Quem são os peixes cartilaginosos? Tubarões e arraias. Todos os outros peixes, tirando tubarões e arraias, são peixes ósseos, que têm escamas circulares e achatadas. Outra diferença, a boca dos peixes cartilaginosos é na posição ventral. A boca dos peixes ósseos é na posição anterior do corpo, bem na frente do corpo. As fendas branquiais dos peixes cartilaginosos, ela não tem opérculo, ela fica visível. A dos peixes ósseos apresenta o opérculo, que é essa estrutura aqui, ó, que você puxa para ver se o peixe está fresco, tá? Outra característica, a fecundação dos peixes cartilaginosos é interno. O tubarão tem um órgão de cópula, que é o clasper. E a fecundação dos peixes ósseos é externa. A fêmea deposita os óvulos lá no fundo do rio, do mar, e o macho vem e faz a deposição do esperma ali em cima, tá? Vamos falar agora dos anfíbios. Eles receberam esse nome porque são animais que têm duas fases de vida. Uma fase larval, que é aquática, com adaptações para o meio aquático. Então, respira por meio de brânquias. Depois, sofre metamorfose e se transforma no adulto. O adulto passa a viver na terra. Então, duas vidas, com adaptações para a vida terrestre. Passa a respirar através do pulmão e da pele, tá? Vamos falar agora dos répteis. Primeiro grupo de animais a conquistar o ambiente terrestre. Quais são as características que os répteis apresentam para que eles tiveram sucesso no ambiente terrestre? Primeiro, a pele é seca, desprovida de glândulas, e essa pele ainda é recoberta por escamas, no caso das cobras e lagartos, por placas córneas nos crocodilos e jacarés e por carapaças nas tartarugas. Então, isso evita desidratação, evita perda excessiva de água, é uma adaptação ao ambiente terrestre. Os répteis se reproduzem sexuadamente. A fecundação é interna e eles não dependem mais da água para a fecundação, como acontecia lá nos anfíbios. É outra adaptação ao ambiente terrestre. Além do que, o ovo é protegido por uma casca dura que evita a desidratação, tá? Então, isso é outra adaptação ao ambiente terrestre, tá? As nossas amigas aves. Algumas aves apresentam uma glândula muito interessante, que é a glândula uropigiana. Qual que é a função dessa glândula? Ela produz uma substância oleosa. As aves passam o bico nessa glândula, que fica aqui, ó, na região próxima ao rabo, e com o bico, elas espalham essa substância oleaginosa sobre as penas para impermeabilizar essas penas, para essas penas não ficarem encharcadas. Isso acontece nas aves aquáticas, tá bom? Então, pessoal, o que a gente tinha para revisar é sobre esses conteúdos. Eu espero que com isso vocês consigam resolver toda a apostila de recuperação, tá? Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até mais.